Você sabe o que é o sistema capitalista? Você sabe como ele surgiu? Se não sabe, vem comigo que eu te ensino, pessoal. Eu sou o professor Cormando Trindade, professor de Geografia de TAPES aqui no cantinho do Rio Grande do Sul. E a aula de hoje será sobre isso. Então vamos do feudalismo ao capitalismo. Vamos à aula? Bom, antes de nós entendermos como surgiu o capitalismo, vamos primeiro entender o que é o capitalismo. O capitalismo, então, ele é um sistema econômico e social onde os meios de produção, que podem ser uma terra, podem ser máquinas, pode ser uma fábrica, são de propriedade privada, ou seja, existe uma pessoa ou um grupo de pessoas que é dona destes equipamentos. Na economia capitalista, a produção e a distribuição de riquezas serão definidas pelo mercado e pela lei da oferta e da procura. Ou seja, o mercado vai influenciar quais produtos serão produzidos, como serão produzidos, quando serão produzidos e a quantidade que serão produzidos. Vocês já devem ter percebido que quando há muita oferta de um determinado produto, ou seja, quando tem muitos lugares vendendo o mesmo produto, o preço tende a diminuir. Agora, quando esse produto é vendido em apenas uma localidade ou em menos localidades, o preço tende a subir. Essa oscilação que nós temos no preço, a gente diz que ela é definida pela oferta, pela procura e, consequentemente, pelo mercado. Mas vocês devem estar se perguntando aonde que entra o trabalhador nessa história. As mercadorias, elas são produzidas pelo trabalho assalariado. Ou seja, o trabalhador irá produzir essas mercadorias. O trabalhador irá vender o seu trabalho para o proprietário de determinada empresa em troca do seu salário no final do mês ou no final de determinado período. Que temos alguns salários que são pagos em um período maior e alguns que são pagos em um período menor. E isso vai todas essas características que eu citei irá nos trazer a principal objetivo do capitalismo, que é a obtenção de lucro, ou seja, o acúmulo de capital. A gente vai receber esse capital, a gente vai investir esse capital na empresa para a empresa melhorar, para a empresa crescer, para assim eu conseguir adquirir mais capital ainda. Tá, mas aí vocês me perguntam, e como é que o capitalismo surgiu? Como é que foi o advento do capitalismo? O capitalismo, a gente pode dizer que ele surgiu na Europa Ocidental com a queda do feudalismo, ou com o término do feudalismo. O que era o feudalismo? O feudalismo era um período da nossa história, né, onde tínhamos um sistema econômico um pouquinho diferente. Naquela época, a terra tinha um proprietário. O proprietário daquela terra cedia um pedaço dela para um trabalhador ou para um grupo de trabalhadores, uma família, por exemplo, e aquela família tinha que trabalhar para o dono daquela terra ou produzir alguma coisa naquela terra e dar parte da produção para o proprietário daquela localidade. Então, o que acontecia? Eu ganhava um pedaço de terra de um proprietário, eu tinha que produzir e uma parte da produção eu daria para ele, em troca de eu poder estar morando, vivendo nas terras de outra pessoa. E a partir do século XI começaram a surgir os comerciantes e os artesãos, em um sistema de troca de produtos um pouco diferente. Enquanto nós tínhamos um sistema de troca de produtos onde eu trocava um produto por outro produto, agora nós tínhamos um sistema de troca onde eu trocava um produto por moedas. E aí começou a se modificar a produção, onde a produção acabava sendo reproduzida com esse foco. Em vez de nós termos o acúmulo de produtos, agora nós tínhamos
a produção desses produtos com o foco para trocar por moedas, ou seja, para o acúmulo de capital. E à medida que as cidades começaram a prosperar, nós tivemos os comerciantes liderando economicamente as cidades. E assim nós tivemos o fim do feudalismo e o nascimento do capitalismo. Com o nascimento do capitalismo, os servos acabaram deixando o espaço agrário e migrando para pequenas cidades que nós chamamos de burgos. Daí vem o termo burguesia. E com esta migração, nós tivemos o surgimento do trabalhador livre, que futuramente viria a ser o trabalhador assalariado, que influenciaria de maneira muito importante o crescimento e o desenvolvimento das cidades deste período. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aulinha então aí do feudalismo ao capitalismo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você for um professor e se sentir um pouco inseguro com o novo ensino virtual, dá uma olhadinha no programa do Professor Virtual aqui embaixo na descrição desse vídeo, que eu sei que eu posso te ajudar. No mais, gostaria de pedir que você se inscrevesse no meu canal, pois assim que nós atingirmos os 250 inscritos, eu estarei fazendo um sorteio do livro Alameda Nix, um dos últimos lançamentos aí da editora Dryad. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no nosso próximo sábado com a nossa próxima aulinha de geografia. Aquele abraço e até a próxima.